Olá, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com todos? Aqui é o professor Bruno. Estou gravando essa videoaula para a gente do nosso curso ali de formação inicial e continuada em comunicação e acompanhamento pedagógico na EAD. Como não foi possível o nosso encontro síncrono, né, que a gente tinha marcado, eu pensei em fazer essa videoaula para vocês como uma revisão para preparar vocês ali para o questionário final do nosso curso, para que todo mundo possa ter o êxito ali no nosso curso, beleza? Então, a pauta da nossa aula aqui mesmo é ter uma revisão, né, de conteúdo, das principais ideias que a gente trouxe no curso. Deixa eu me mexer aqui. Aí. Então, revisitar um pouco, né, os temas que a gente tratou durante o curso, que foram a educação e sua relação com as tecnologias, a equipe EAD, né, a tutoria principalmente, mediação, comunicação e avaliação. Então, são os grandes temas assim do nosso curso que eu pensei em a gente rever aqui num vídeo bem rápido, tá? Só dar uma repassada mesmo, para deixar todo mundo preparado para fazer lá o questionário, tá bom? Vamos lá, então. Primeiramente, né, eu acho que a gente começa com a ideia principal de pensar uma nova ideia de educação dentro desse novo paradigma, dentro dessa nova sociedade em que a gente está inserido, né, gente? Então, a gente trata isso lá no nosso conteúdo como realmente um novo paradigma para a educação, né, que vai pensar o aluno no centro de tudo, né? O aluno como protagonista do processo, não mais o professor, né? Como o dono e como transmissor do conhecimento. E isso vai se fundamentar principalmente pelo uso de tecnologias, no sentido de estar se aproximando cada vez mais do cotidiano do estudante, né? Então, o professor ele tem aí uma nova função, né? Ele traz uma nova figura como um professor mediador, né? Um professor que não diz ou transmite um conhecimento e ideias, né? Ele media as ideias que os alunos trazem, que a sociedade, que a realidade comunicacional traz para dentro da sala de aula, né? E ele é o responsável por fazer essa mediação ali entre isso e os alunos. Então, todo esse processo, né, ele converge para o que a gente chamou de aprendizagem colaborativa, né? Essa é, talvez para mim, a ideia mais importante ali do nosso curso, né? Da gente entender o que é uma aprendizagem colaborativa e como que isso se funde, né? Se relaciona com o cotidiano e com o que o aluno está acostumado a fazer no seu dia a dia, né? Tentando aproximar realmente escola ou instituição da vida, do cotidiano dos estudantes, né? Então, eu acho que um dos nossos principais temas é a questão da equipe, né? Qual é a equipe que é necessária para fazer uma educação à distância, né? A gente fala bastante de tutoria, vamos dar uma repassada aqui em tudo isso. Primeiramente, os princípios, né? O que são os princípios de uma equipe para fazer educação à distância, né? Primeiramente, ali, dialogicidade, né? Uma equipe que tem que estar em constante comunicação, em constante conversa, porque as funções são bem específicas, bem separadas, né? Interatividade, tá todo mundo ali na mesma vibração, né? Na mesma atividade ali. E a colaboração, que para mim é o principal entre a equipe, toda a equipe tem que colaborar e tem que estar focada em um objetivo só, né? Não cada um fazendo o seu de forma separada. Então, uma coisa importante também, que eu acho que a gente não conversou sobre isso, é compreender que uma pessoa só ela pode ocupar dentro dessa equipe duas ou mais funções, né? Eu acho que vocês vão encontrar bastante isso na realidade de vocês na educação à distância. Isso, inclusive aqui no IFSC, né, no nosso curso mesmo, a gente estudou tanto sobre tutoria, né, mas não tem a figura do tutor no nosso curso, né? O professor, tanto o professor conteudista quanto o professor mediador,
que no caso sou eu, né, nessa oferta sou eu, faz também o papel da tutoria, né, tanto o tutor presencial como um tutor à distância. Então é importante entender que uma pessoa ela pode ocupar mais de uma ou até várias funções dessas que a gente tratou no curso, mas que a separação de funções, de especificidades, né, de cada coisa não deixa de ser fundamental, tá bom? Então aqui eu trouxe um resumo aí da equipe, como a gente estudou lá no nosso conteúdo, tá? Temos aí o pessoal do design, né, o design instrucional. O design instrucional é o quê? É quem vai pensar a melhor disposição do conteúdo, das mídias dentro do ambiente virtual, que vai deixar mais fácil para vocês, para os estudantes, acessarem tudo e fazerem tudo. O design gráfico ele vai atuar mais na parte dos vídeos, né, das imagens, né, ele vai fazer as artes e trabalhar nesse sentido. A produção mesmo, né? A produção de um curso ou de uma disciplina EAD. A gente vai ter o professor conteudista, que é quem realmente escreve o conteúdo, o material, né? Ou como a gente trata aqui no IFSC, o livro didático. O roteirista, ele pode fazer roteiros para videoaulas. O revisor de texto é uma figura bastante importante também, que vai revisar todo o conteúdo feito pelo professor, né? A equipe de docência vai passar pelo professor formador, né, que é quem realmente administra a disciplina e faz todo o processo com o estudante, e o professor mediador, que normalmente faz a mediação nos fóruns, né, como a gente já conversou ali antes, no caso do IFSC, no caso aqui do nosso curso, essas duas funções são feitas por uma figura só, né, que nesse caso sou eu. Os tutores, como a gente estudou, a gente vai ter o tutor presencial, né, que fica no polo, que está presente na instituição para dar o apoio necessário, e o tutor EAD, que fica mais por conta do ambiente virtual, né. Além disso, a gente tem a equipe administrativa, né, a direção do curso da instituição, os gestores, né, diretorias, departamentos, a secretaria, né, registro acadêmico, matrícula, que são super importantes, e a equipe pedagógica também, que não atua na docência, mas que dá o suporte pedagógico, um apoio pedagógico para o professor, né, o que está dando certo, o que não dá, o retorno que os estudantes dão, né, vocês com certeza tiveram contato aí com a equipe pedagógica do IFSC, que também é super importante. E também a questão tecnológica, né? Que eu pus ali os professores, porque os professores também definem as tecnologias que serão usadas, o que vai ser necessário ali, e a TI, né? A equipe de tecnologia da informação, que dá todo esse suporte tecnológico, né? Então essa é a configuração de toda a equipe EAD que a gente estudou lá no nosso conteúdo, e que vai ser importante, que aparece lá no questionário final do curso, tá bom? Falando um pouco dos tutores, né? A gente aqui dando um spoiler para vocês, a questão da tutoria aparece bastante no nosso questionário final, tá? Então, eu pensei em dar uma revisada assim rápida sobre a diferenciação, né, entre o tutor presencial e o tutor EAD. Então, o tutor presencial, ele é aquele que fica no polo, né, ou na instituição. Ele dá também apoio administrativo para a direção, para a secretaria do curso. Ele tem horários pré-estabelecidos, né? Então, quando um estudante precisa de alguma coisa, ele marca o horário com o tutor presencial e pode se reunir presencialmente. O tutor presencial ele pode organizar reuniões, grupos de estudo. Tem os momentos presenciais, né? A gente, por exemplo, no nosso curso, a gente trabalharia com um momento presencial, mas não está sendo possível por conta da pandemia, né? E também trabalha com questões de pesquisa. E o tutor EAD? O tutor EAD ele vai ficar mais por conta do ambiente virtual, né? Ele tira dúvidas, responde os fóruns, ele pode criar espaços virtuais de troca,
Por exemplo, no nosso curso, o Fórum Socialize, né? Que, aliás, eu quero agradecer bastante vocês pela participação, pela troca que a gente teve lá, que foi bem legal. A participação de vocês, contando as experiências e tudo mais. É sempre bem legal para o professor ouvir isso no caso, ler, né? Dos estudantes. Também organiza material de apoio, faz as atividades avaliativas, dá todo o apoio ali no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem. E a questão das competências, né? Isso aqui também é importante vocês verem lá na a nossa seção 4, né, se não me engano, competências do tutor presencial. Tanto do tutor presencial como do tutor EAD, né? É interessante vocês darem uma olhada lá essa diferenciação dos tipos de competência que o tutor precisa ter, né? Competências técnicas, competências instrucionais, administrativas, comunicativas e de mediação. Então, isso é interessante vocês darem uma olhada lá nessas diferenças, porque também tem lá no nosso questionário, tá bem? Em relação à comunicação e mediação, né, gente? Isso aqui, como a gente já viu antes, também naquela videoaula que eu falei sobre educação especial, trouxe essa ideia dos 3 Cs, né? Comunicação, criatividade e colaboração. Eu acho que são os 3 conceitos básicos, assim, fundamentais para a gente entender a importância da comunicação e do acompanhamento pedagógico para um curso na educação à distância. Então, são conceitos legais da gente ver, da gente gravar e de entender realmente como alicerces de um processo de educação à distância, né? Então, começando ali pela comunicação e pela aprendizagem, né? Isso aí tudo a gente trata lá no conteúdo. Eu estou trazendo aqui de volta porque é importante tanto para vocês no questionário quanto como ideias principais do curso, tá? Então, a comunicação, quais características ela tem que ter, né, num processo de educação à distância? A comunicação precisa ser aberta, né? Ou seja, você precisa a todo momento, você não tem um horário para estar disponível, né? Então, você tem que estar sempre aberto a receber mensagens, a receber a comunicação, o feedback do seu estudante. Ela precisa ser autêntica no sentido de personalizada, você entender a linguagem que o estudante vai entender, que vai ser mais fácil para ele se comunicar, né? Uma comunicação pesquisadora é o que a gente chama de uma comunicação estimulante, né? Uma comunicação que não só responde, mas que também estimula o estudante a pesquisar, a ir atrás do que ele tá querendo, da dúvida que ele tem. Uma comunicação contextualizada, né, de acordo com o contexto do estudante, com a realidade que ele vive. E uma comunicação que parta de grandes temas, né? Acho uma característica bem importante também, porque a gente cria temas de pesquisa, né? Temas do curso mesmo, né? Temas do nosso conteúdo, a gente pega os grandes temas e consegue dividir em pequenos, né? Então, começar a sempre estimular o pensamento a partir desses grandes temas é importante para ter aquela relação entre parte e todo, né? E eu trouxe ali as quatro características da aprendizagem que saíram no relatório da Unesco, né? Como os grandes objetivos da aprendizagem para uma educação do século XXI, né? Que a gente pode entender como uma educação que tem a participação das tecnologias, né? Então a gente tem ali o aprender a conhecer, o aprender a fazer, sempre estando em conjunto, né, o conhecimento com o fazer, com a prática, o aprender a viver junto, né, que a gente trabalha com isso mais ou menos na questão da aprendizagem colaborativa, de tá sempre dividindo, né, tá sempre fazendo junto, porque isso é uma competência que vai ser cobrada da gente no futuro, né,
E o aprender a ser no sentido da autonomia, né? Da gente não tá... A educação à distância, ela precisa muito disso, né? De que o aluno tenha iniciativa, que o aluno tenha autonomia de fazer sozinho, de não estar sempre atrás de instruções ou de receitas, né? De ter essa autonomia para fazer mesmo da forma que ele ache melhor na sua liberdade. Então, também são coisas interessantes para guardar visando o final do nosso curso, tá? Falando sobre engajamento, né? Essa também é uma característica da EAD que é super importante, né? A gente engajar o estudante no curso, ou na disciplina, ou na graduação, enfim. Engajar esse aluno no sentido de fazer ele se sentir parte daquilo, né? De transformar as nossas ações numa forma de o aluno se sentir, ter o sentimento de pertencer, né? De pertencimento. Então, aqui a gente parte tanto lá no conteúdo como aqui, eu vou falar para vocês, principalmente a partir da obra desses três autores, né? O Kuhl, do Reed e do Kirk, que também vai aparecer lá no nosso questionário final. Então, eles dão algumas dicas, né, para engajamento de estudante a partir de uma educação à distância no ambiente virtual, né? Então, eles falam da importância do uso dos vídeos, né, a importância do uso sempre da internet. Tem uma ideia bem legal, chama-se WebQuest, é uma nova metodologia que utiliza da internet para ir em busca de pesquisa, para trabalhar as competências de pesquisa. É bem legal vocês pesquisarem sobre isso. A contextualização, né, a gente já falou sobre isso, sempre importante no sentido do aluno se sentir contemplado dentro de todo o processo, né? Gateway é uma forma de engajar, fazendo com que o estudante ele consiga avançar só a partir de quando tiver o básico pronto, entendeu? Por exemplo, a gente tem 3 atividades avaliativas e elas têm uma sequência lógica, né? Então o aluno ele só consegue fazer a segunda quando ele fizer a primeira. Então isso ajuda a engajar para ver, para sentir que existe essa sequência e que ela é necessária, né? A utilização de fóruns, né, a formação de grupos, o estabelecimento de metas, né, e a questão do roteiro de estudos, que é uma característica que a gente seguiu nesse nosso curso FIC, né, que é delimitar realmente o roteiro de estudos, as nossas tarefas semanais, para dar tempo de organizar, para dar tempo de organizar mesmo a rotina, o cotidiano e os nossos estudos no nosso tempo, como a gente tem, todos vocês e eu também temos várias outras coisas para fazer, né? Então é importante ter um roteiro para fazer essa organização. Sobre mediação, né? Mediação e aprendizagem mediada. Eu queria reforçar aqui com vocês um conceito, né? Que é esse de aprendizagem mediada. Então essa aqui é uma definição, né, de mediação da obra que a gente utilizou lá no nosso conteúdo, do Feuerstein e do Falik, né? Que é realmente repetido, porque são 2 irmãos, se não me engano. E então eles dizem, né, que a mediação é uma interação intencional com quem aprende, com o propósito de aumentar o entendimento de quem aprende para além da experiência imediata. Então é aqui que eles fazem essa diferenciação importante entre a experiência direta, experiência imediata, como eles falam ali, né, e a aprendizagem mediada, né? Então, para eles, o que seria isso? A experiência direta é essa coisa imediata, essa sensação imediata que a gente tem quando a gente recebe alguma coisa ou informação. Então, essa experiência direta, a gente tem muito ela no sentido do ensino tradicional, né? O professor está ali, eles soltam um conhecimento ou uma informação que a gente não tinha, e a gente tem uma reação imediata, né? Uma reação instintiva de ou guardar aquilo, ou não sei, talvez deixar isso de lado.
Então tem essa reação imediata, uma reação instintiva a essa nova informação ou conhecimento, né? E até coloquei ali uma coisa de causa e consequência, né? Então, é causa e efeito, realmente, ali o professor ou qualquer outra pessoa, né? Jogou alguma coisa e você reage àquilo. Essa seria uma experiência direta de aprendizagem de conhecimento, né? E eles fazem a diferenciação com essa aprendizagem imediata, que para eles é fundamental na educação à distância, né? Que seria uma aprendizagem a partir de trocas, a partir de feedback, né? Ou seja, a partir da comunicação, né? Então, vocês leem, aí vocês conversam comigo. Vocês leem um conteúdo e participam de um fórum. Vocês leem o que os colegas falaram e às vezes tem uma nova representação, uma nova impressão daquilo, né? E o feedback, por exemplo, do professor, no nosso caso, né? Vocês têm uma dúvida ou vocês respondem uma atividade. A partir da minha resposta, da minha visão, que é diferente, eu digo para vocês o que eu achei, vocês podem concordar ou não concordar, mas de qualquer forma ajuda a formar uma outra visão, né? E a partir disso você parte para uma outra etapa que é fazer de novo, ou que é conversar comigo que você não concorda com aquilo. Enquanto você faz isso, você você deixa claro que você tem novas impressões e outras impressões daquilo que não aquela primeira, né? Então isso forma a partir da reflexão. É uma aprendizagem que traz reflexão, né? Que traz construção a partir dessa reflexão, que não é uma coisa imediata, direta. É uma coisa que a gente vai trocando, trocando, trocando e construindo. E no fim não é uma coisa só sua, é uma coisa sua, é uma coisa dos colegas, é uma coisa nossa, né? Então é essa forma de aprendizagem que os autores dizem ser importante no nosso processo de educação à distância, beleza? E para finalizar, né? Deixa eu mover minha carinha aqui, só para vocês lerem. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre avaliação, que é o nosso último conteúdo ali do nosso curso, né? Então eu separei lá no nosso conteúdo, ela vai aparecer como, deixa eu mudar aqui. Tá. Ela vai aparecer como 4 tipos de avaliação, né? A gente tem lá a avaliação somativa, diagnóstica, formativa e a por rubricas, né? Para ficar mais fácil de entender e a gente ter uma visão um pouco mais ampla da coisa, eu resolvi dividir ali em duas metodologias e 2 princípios, né? Então eu acho assim, eu acho que a avaliação diagnóstica, por que ela não pode ser tratada só como um tipo de avaliação, né? Porque o diagnóstico dos estudantes dentro da EAD, ele é um princípio, né? Ele ele é fundamental, ele é impossível de você trabalhar sem fazer esse diagnóstico antes, né? Então, você saber quem são esses estudantes, de onde eles são, qual a formação, o que eles trazem, né? Que foi a função do nosso fórum de apresentação, né? Ali eu conheci vários de vocês. Mesmo à distância, você vê pelo jeito da pessoa falar, pelo jeito que ela se apresenta, você consegue perceber certas coisas que você vai utilizar depois na comunicação com esse aluno, né? Que é ali o segundo passo, né? E dentro dessa comunicação, a gente vai avaliar e dar o feedback a partir da linguagem e do modo de lidar que esse aluno vai entender melhor, né? Então, a avaliação na EAD, ela é, antes de tudo, acompanhamento, né? Então, acompanhamento pedagógico e avaliação estão interrelacionados ali de uma maneira muito, muito forte, né? Então, após a gente fazer essa comunicação, fazer a aprendizagem imediata, como a gente falou, trocar informação, né, trocar conhecimento, a gente consegue fazer esse acompanhamento pedagógico a partir da avaliação
que é a ideia da avaliação formativa, né? Como vocês podem ver lá no nosso conteúdo sobre avaliação. Então, como eu disse para vocês, eu separei aqui, ó, em princípios e metodologias, né? Então, os dois princípios, o princípio diagnóstico, que a gente já conversou aqui um pouco antes, e o princípio da avaliação formativa, que para mim na EAD também é difícil de não considerar o aspecto da avaliação formativa, né? De você entender, compreender e avaliar a evolução do aluno, né? Não apenas uma atividade dele ou um tipo de conhecimento. Você entender a avaliação, a evolução desse aluno durante o tempo do curso, né? E eu deixei ali a avaliação somativa e a avaliação por rubricas como metodologias, né? A metodologia somativa é aquela que a gente conhece, mas é a mais usual, né? De provas de avaliação, que a gente soma uma nota e dá essa nota ao aluno, né? E a avaliação por rubrica é uma coisa que está sendo usada bastante na educação à distância, que é aquela de colocar pesos, né? Pesos para cada categoria. Então, você define uma atividade e você vai avaliar essa atividade a partir de rubricas. Então, você define categorias, o que você quer que apareça naquela atividade do aluno, e você define valores para cada categoria dessa, né? Então, tem lá no nosso conteúdo tem um exemplo desse. Eu não coloquei aqui porque ia ficar muito grande, não ia dar uma visualização boa. Mas é aquilo, né? Então você, por exemplo, uma categoria, clareza do texto. Aí você define um valor, 3. Então, a partir da clareza do texto do aluno, você dá 0, 1, 2 ou 3, né? E você junta essas categorias e define a nota final, né? Como eu disse lá no nosso conteúdo, tem um exemplo melhor sobre isso. Então, eu acho que assim, gente, a gente conseguiu passar pelos principais conteúdos do nosso curso. O questionário ele precisa ser respondido até agora, o dia 3 de dezembro, né? Não vai dar para adiar mais, porque tem que finalizar o curso até o dia 7, e depois do questionário a gente ainda tem que fazer uma recuperação para quem não conseguir a nota, né? Então, eu acho que dessa forma a gente resumiu bem assim o conteúdo do curso. Eu acho que esse vídeo pode ajudar vocês. Ficou um pouco maior do que eu queria, na verdade, mas eu acho que pode ajudar vocês ali nessa última etapa do nosso curso para todo mundo sair com esse conhecimento e também certificado de aperfeiçoamento em comunicação e acompanhamento pedagógico na EAD. Beleza? Então, um abraço para vocês e até mais.